vereador Jean Charles, que fez esse convite para aqui falar o meu encantamento sobre a palavra de Deus quando diz respeito ao nascituro. Nós temos a graça de poder compreender essa realidade por meio da palavra que se revela. E a palavra, ela não fala apenas de costumes ou de moral, mas ela fala do ser humano. E quando falamos sobre a igreja, nós falamos não apenas do momento presente, mas o momento presente em vista de um futuro. Então nós não consumimos o tempo apenas para consumir o tempo vivendo como os animais. É a partir daí que eu posso falar da palavra de Deus. Me digam vocês, todos aqui presentes, em que situação alguém pode ficar contra a lei de Deus, honrar pai e mãe e as autoridades, que inclusive está presente nas cartas de São Paulo? Não matar. Ainda outra, não furtar. Melhor ainda, não mentir. Para que possamos entender que muitos seguem livros, e agora, qual é o livro que você segue? Se nós queremos legar aos nossos filhos, pelo menos aos nossos, aquilo que temos, que momento podemos ver a vida como uma desgraça, como uma impossibilidade de realização de vida? Se faz parte da nossa natureza. Antes que eu te formasse, diz Deus, no ventre de tua mãe te conheci, e antes que saísse dela eu te santifiquei. Deus nos conhece ali, no ventre de nossa mãe, te conheceu dentro do ventre de sua mãe. Como que alguém pode negar a realidade que um feto sofre, que um bebê no ventre de sua mãe, um feto sofre? E como podemos dizer que não há vida? Se você é o que é hoje, poderia ser algo melhor amanhã. Isso indica que você está em processo. O ser humano é um ser em construção, assim dizemos, que tende a um fim maior, a realização dos seus anseios. Então, se podemos ser maior, quando que começamos a ser aquilo que devemos ser, se não temos tudo naquele momento? Já não somos ali. E não por uma definição conveniente do que é a vida. Por efeito até da psicologia, como um fenômeno da dissonância cognitiva, fica difícil para algumas pessoas poderem aceitar. Bom, devemos dizer que todas as religiões, de modo geral, quase unanimemente, elas condenam o aborto, porque não é natural. Em defesa da vida, a igreja sempre se preocupou com os vulneráveis. Quem menos pode se defender senão um feto? Quem menos pode se defender senão uma criança? Qual é a parte mais fraca? Qual é o pobre dos pobres? São João Paulo II dizendo que a grande dificuldade de percebermos o ambiente de morte que nós respiramos é a ausência da presença de Deus, do sentido de Deus no coração do homem, de um poder superior. Está na sua essência e na minha. Por isso que existe a ordem nesse lugar. Por isso existem regras e normas. Sendo assim, reconheço o poder superior. Nesse lugar, nenhum ser humano pode entrar. Moisés nos faz uma proposta inspirada por Deus. Assim, não querendo perder o sentido próprio do ser humano, podemos nos tornar inimigos de nós mesmos, se nós nos auto-intitulamos aqueles que vão dizer o que é certo e o que é errado. Vê, eu te ofereço hoje de um lado a vida e o bem, e do outro lado a morte e o mal. Coloco diante de ti vida e a morte, felicidade e maldição. Então ele diz, escolhe a vida. Ama o teu Deus, e quem ama a Deus ama tudo mais que vem a partir daí. E assim amando viverás por toda a tua posteridade. Caim, ele só percebe que cometeu uma grande infração quando Deus se dirige a ele e lhe fala, você fez uma coisa horrível e você vai pagar por isso. Então só aí ele se arrepende. Só ele pode perceber o que fez. Quanto tempo mais para frente vamos perceber o que estamos fazendo? E depois que fizermos, haverá como voltar atrás?